E na próxima quarta-feira, voltando aqui ao Brasil, entidades empresariais de Minas Gerais participam de um debate com o ministro Paulo Guedes sobre o cenário econômico nacional. E sobre este e outros assuntos, a gente vai conversar agora com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas, Flávio Roscoe. Flávio, bem-vindo. Presidente, melhor dizendo, boa noite. Boa noite, Lívia. É um prazer estar aqui com vocês. Quais as expectativas para a participação de Paulo Guedes para essa palestra que acontece na próxima semana, trazendo aí indicadores, destaques do cenário econômico nacional nesse momento tão importante, reta final de eleições? Isso faz parte de algum movimento político eleitoral? Não, o objetivo é que o ministro possa apresentar os possíveis desdobramentos para o ano de 2023 da economia, né, dos impactos que vêm sendo recebidos, né, no momento da economia internacional. Estamos num momento bastante complexo, com várias alterações no cenário internacional, e quais serão os impactos aqui no Brasil. E também os impactos da eleição, o que pode ou não acontecer com a economia em caso de um resultado ou outro. Então, nosso objetivo é que o ministro possa trazer informações a respeito da perspectiva futura, tanto no cenário internacional como também no cenário doméstico. Agora, presidente, claro que eu vou aproveitar a sua presença aqui no Jornal Jovem Pan deste sábado para a gente falar de eleições. O senhor tem tido um papel de protagonista nessas eleições presidenciais deste ano. O senhor é apontado, e quero saber se realmente tem essa relevância, como uma peça fundamental nessa aliança do presidente Jair Bolsonaro com o governador de Minas, Romeu Zema, que o apoia. Bolsonaro bastante ativo nessa campanha no estado de Minas para tentar reverter o resultado das eleições em relação ao que foi apresentado no primeiro turno. Realmente há essa aliança? O senhor tem esse papel também, esse protagonismo nessa campanha do presidente Jair Bolsonaro? Queria te ouvir a respeito desses movimentos do governador e do senhor nessa campanha do presidente. O governador Romeu Zema é um líder experiente, vem fazendo um grande trabalho aqui em Minas Gerais, e é natural que os projetos dele e os projetos do presidente Bolsonaro tenham um alinhamento, já que eles defendem no âmbito econômico muitas bandeiras em comum, como uma redução da carga sobre os empreendedores, da carga burocrática no Brasil, também do custo Brasil, vem empreendendo ambos iniciativas para reduzir o impacto para que a economia possa crescer e prosperar e gerar emprego e renda para toda a população. Então é natural que essa agenda em comum fizesse essa união agora no segundo turno, já que nem o presidente Bolsonaro tem candidato em Minas, como também o governador Romeu Zema não teria um candidato nacional. Então, na verdade, a liderança dos dois, nós aqui, enquanto agentes do setor privado, torcemos para que as iniciativas tomadas tanto pelo governo do estado como também pelo governo federal venham no sentido de melhorar o ambiente de negócio para os industriais e também para todos aqueles que investem e que geram empregos no estado de Minas Gerais. Já que o senhor entrou nesse assunto, né, de melhorar a situação nesse setor da indústria, o próprio presidente Jair Bolsonaro já citou a possibilidade de recriar o Ministério da Indústria, Comércio Exterior e Serviços, e especula-se a possibilidade de o ministro ser o senhor. O senhor é apontado como um dos possíveis nomes para comandar essa nova pasta. O presidente, nas eleições de 2018, ele foi muito crítico, né, ao amplo número, ao volume de ministérios. Chegou a reduzir bastante e agora fala na criação de outros ministérios. Qual que é a importância de se recriar, nesse contexto, esse Ministério da Indústria, nesse momento, presidente? E se são fatos essas especulações de que o senhor é um nome possível para ocupar esse cargo de ministro? Lívia, a Federação das Indústrias defendeu a recriação do Ministério, não porque queremos mais custo, mais burocracia, ou queremos mais um órgão, porque de fato há necessidade de ter uma pasta que fale em nome do setor industrial, comércio e serviço, que juntos representam mais de 90%
dos empregos gerados no Brasil, mais de 95% da arrecadação de tributos, e sem um status de ministério, a interlocução na esplanada sempre fica um pouco abaixo. E nós entendemos que é necessário um planejamento para esses segmentos e que eles tenham vez e voz e sejam considerados como temas prioritários. Não estou dizendo que não são, mas, na verdade, quando se perde o status de ministério, você acaba sendo, de certa maneira, contemplado junto com vários outros temas, sem, às vezes, a prioridade necessária para esses segmentos. Eu quero dizer que houve o reconhecimento do presidente dessa necessidade, e nós temos vários exemplos aqui no estado de Minas Gerais mesmo. Logo que o governador Romeu Zema assumiu, a sua intenção era extinguir a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, mas aí ele ouviu os agentes e decidiu manter. E hoje a Secretaria de Desenvolvimento Econômico é um dos grandes destaques do seu governo, atraindo aí mais de 250 bilhões de reais de investimentos em 4 anos e sendo parte da razão da virada da economia de Minas Gerais. Então, esse tipo de iniciativa também se faz necessária no âmbito federal. E a gente fica muito feliz que o presidente Bolsonaro reconheceu isso, juntamente com o ministro Paulo Guedes, e vão recriar aí, caso reeleitos, o Ministério do Desenvolvimento, Indústria, Comércio e Serviços. E sobre a possibilidade de o senhor ser o ministro? Isso vem sendo aventado, eu nunca conversei com o presidente a esse respeito. É uma honra para qualquer brasileiro ser ministro, não seria diferente, mas tem que ser pensado. Tem a Federação das Indústrias, a qual presido, vou presidir até dezembro de 25. Então, em havendo o convite, claro, vou estudar com muito carinho e me sinto honrado desde já de ter o nome lembrado, mas isso cabe ao presidente Bolsonaro e não a mim aqui comentar. Você que está conosco aqui no Jornal Jovem Pan neste sábado, estamos entrevistando o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe. E agora a pergunta, presidente, é da nossa comentarista Fabi Barroso. Boa noite, Flávio, prazer tê-lo conosco. Eu vou aproveitar e perguntar em relação então, essa pasta que nós tivemos da economia, né, que a gente sabidamente e faladamente foi dito que era um super ministério, de fato era, porque concentrava ali muito poder. A gente vê, então, já um outro olhar para ele. É certo, como você é do setor da indústria, é certo afirmar que a indústria brasileira, ela também está sendo ligada por até demanda ao agronegócio, então a nossa indústria vai ter essa tendência de servir um pouco melhor aí os setores do agronegócio? Boa noite, Fabi. De fato, o Ministério de Indústria, Comércio e Desenvolvimento, ele ficou debaixo do superministério, que no início abrangeu 5 outros ministérios, né, que o Ministério da Economia incorporou 5 pastas. Já foi desmembrada o Ministério do Trabalho, e agora seria, na hipótese de um segundo mandato, desmembrado aí a pasta de Indústria, Comércio e Serviços de Desenvolvimento, de maneira geral. A indústria, ela é responsável pelo desenvolvimento de boa parte da tecnologia brasileira, da inovação. O segmento industrial corresponde a quase 70% dos investimentos em inovação no país. Além disso, é o maior setor exportador do Brasil, ainda é a indústria. A indústria é também o grande consumidor do campo, né? Mais de 60% de todos os produtos produzidos pelo agro são industrializados pela indústria brasileira. Então, o agro e a indústria, eles são conectados. É uma cadeia produtiva muito interligada. Então, o bom desempenho do agro também se reflete no bom desempenho da indústria, pelo menos na indústria de alimentos. Mas nós temos um potencial muito maior. O Brasil tem um potencial enorme agora, com o Race to Zero, quer dizer, com a redução da pegada de carbono. Abre-se uma oportunidade. A matriz energética brasileira é limpa, muito mais limpa que a dos países desenvolvidos, e ela pode gerar uma vantagem competitiva para a indústria brasileira, que terá os seus produtos que têm uma pegada mais limpa. Nós temos que agregar valor hoje a esses produtos, demonstrar que a nossa pegada é mais limpa que a dos nossos concorrentes internacionais,
E com isso vai se abrir mercado para diversos produtos brasileiros, e eu vejo nesse momento duas grandes oportunidades. Essa da redução da emissão de carbono, que o mundo todo busca, e nós somos possíveis fornecedores de produtos com uma pegada menor, e também, fruto da pandemia, o mundo hoje ele não quer concentrar seus canais de suprimentos em apenas um país. E ao longo das últimas décadas, a China concentrou toda a parte do crescimento industrial mundial e, com isso, quase que gerou um monopólio de fornecimento de alguns setores industriais da China. Com a pandemia, alguns países entenderam que essa política expõe a eles algum risco de fornecimento, caso ocorra qualquer coisa com aquele país. E a gente entende e percebe desde já o interesse em diversificar essa matriz de produção. E o Brasil entra aí sendo um player muito relevante e apto a receber esses investimentos. Então a indústria brasileira tem aí pelo menos duas grandes oportunidades. O que nós temos que fazer é trabalhar internamente, como já vem sendo feito para reduzir o custo do Brasil, mas talvez fazê-lo de maneira ainda mais efetiva para aproveitar essas duas janelas de oportunidades que são muito relevantes e podem gerar um ciclo de prosperidade muito grande na indústria, e gerando na indústria, isso espalha para outros setores, já que a indústria é o segmento que mais multiplica. Para cada R$1 gerado na indústria, você tem 2,74 gerados no restante da economia. Então, a indústria é muito dinâmica e ela propicia um crescimento mais rápido em outros setores. Agora, presidente, falando dessa questão que o senhor levantou, desse novo momento da economia verde sendo aplicada em todos os setores, e claro, a indústria não estaria de fora, essa necessidade que as empresas têm hoje por várias questões, não só pela questão de sustentabilidade e ambiental, de reduzir a emissão de carbono, mas também para deixar uma imagem positiva do Brasil nesse setor industrial para o mundo inteiro, não deixa de ser um desafio para essas indústrias, porque isso exige muito investimento. De que forma ajudar essas indústrias? Já existem programas para ajudá-las nesse sentido, a se adequarem a essas novas exigências ambientais? É preciso evoluir nesse sentido também para que a gente alcance esse modelo de economia verde o mais rápido possível? Olívia, essa sua pergunta é excelente. Eu gostaria de dizer que já houveram pesados investimentos nas últimas décadas para a indústria brasileira e muito já foi feito, mas não foi mensurado e não havia uma relevância econômica de se avaliar a pegada de carbono da indústria brasileira. E à medida que a gente vem fazendo essa avaliação, a gente vem vendo que quase todos os setores da indústria têm uma pegada muito inferior a dos seus pares internacionais. Então nós já estamos muito na frente do resto do mundo. Seja porque temos uma matriz energética mais limpa, enquanto a matriz brasileira é quase 80% renovável, e nos países do mundo o número é muito menor, na maioria dos países envolvidos, o número muitas vezes não chega a 20%, 25%, então nós estamos 3 vezes mais no que tange a energia limpa e renovável, mas também a pegada, por exemplo, vou dar só um exemplo, o mundo inteiro usa carvão mineral, por exemplo, nos processos siderúrgicos. Aqui no Brasil a gente usa carvão vegetal. Esse carvão é oriundo de madeira de reflorestamento replantada em áreas degradadas de pastagem. Durante 7 anos, aquele reflorestamento sequestra carbono, e na hora que você gera o carvão, ele emite carbono, e depois na hora que você transforma isso, por exemplo, no ferro-gusa, que depois irá ser transformado em aço, hoje nós temos levantamentos que o ferro-gusa brasileiro, sequestra 2 toneladas para cada tonelada de ferro-gusa produzido, em função dos 7 anos de carvão vegetal, da madeira que cresce e depois transforma em carvão vegetal. Durante 7 anos, aquele CO2 é sequestrado da atmosfera. Os nossos competidores internacionais, eles emitem 2 toneladas de carbono para cada tonelada. Então nós já estamos na conta inversa, porque eles queimam só o carvão mineral, eles não sequestram nada em nenhum momento do processo. Então, na verdade, boa parte da nossa indústria já tem uma pegada muito mais leve. Claro que será necessário investimento, mas menor do que os nossos pares no mercado internacional, e nós já estamos na frente. O que nós temos que fazer agora é um levantamento
da situação de cada indústria, para que isso possa ser precificado, para que a indústria possa falar, olha, o meu produto emite 1/3 ou 2/3 a menos que dos meus concorrentes internacionais. Então, ele vale mais. Ainda ontem eu recebi aqui informação que foi vendido com prêmio pela primeira vez ferro gusa verde de Minas Gerais para o Japão, já pagando um prêmio, um ágio no preço por justamente ser um produto com redução das emissões de CO2 ao ser fabricado. Então, nós já estamos constatando já oportunidades e eu acredito que o Brasil terá que investir menos que seus pares, mas terá que fazer, antes de tudo, um inventário completo das suas emissões e também da atual situação das empresas para que possa vender isso para o exterior. E aí sim, um grande investimento vai ser de marketing, de demonstrar que a nossa situação é muito melhor que a dos nossos concorrentes. Fabi, para a gente fechar. Eu ia fazer exatamente nesse sentido que o senhor termina a sua fala, porque a gente sabe que existe um mercado de carbono, acho que vão ter que colocar no colégio para as crianças entenderem que é uma nova visão de mundo, e aí, diante disso, pelo que eu entendi, então o Brasil tem um crédito de carbono e nós não estamos sendo eficientes em comunicar ao mundo que geramos aí e que nossa economia verde é sustentável, porém tem crédito. Tá o selinho joinha aí para a Agenda Verde, é isso? É isso, parte da indústria já tem uma pegada neutra ou negativa. Então, ela já está com nível de emissão, ao fazer o seu produto, muito menor que dos nossos pares. Mesmo as indústrias que emitem muitos CO2, como, por exemplo, a de cimento e a siderúrgica, a brasileira está aí no percentil 10% das indústrias que menos emitem no mundo. Tanto no caso do cimento, como também no caso siderúrgico. Só para dar um exemplo, o que está faltando fazer hoje é um inventário completo de toda a indústria, que muitas vezes não tinha essa percepção de valor, fazia a produção mais verde com menos emissão, mas não havia esse valor no mercado mundial. Agora tem que se fazer um investimento em mensurar suas emissões, né? Porque é um trabalho complexo, e aí depois de mensurado, colocar isso no produto. E trabalhar, obviamente, para reduzir ainda mais. Quanto mais reduzir, mais prêmio, mais ágio vai obter pelos produtos brasileiros no exterior, além de, obviamente, contribuir para um meio ambiente sustentável, contribuir para uma transformação nas emissões de carbono, uma redução significativa, que é a meta de todos nós e não poderia ser diferente do setor industrial. Com certeza, acabamos de conversar com o presidente da Federação das Indústrias do Estado de Minas Gerais, Flávio Roscoe. Presidente, muito obrigada pela entrevista, por esse panorama da economia verde aqui no Brasil e também trazendo informações dessa agenda de Paulo Guedes nessa próxima semana no Estado. Seja sempre muito bem-vindo. Boa noite. Muito obrigado, Lívia. Muito obrigado, Fabi. Boa noite.